boa noite a todos. Uma satisfação tê-los aqui. Mais esse encontro do Observatório do Banco Central. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de contar com a apresentação do professor João Sixu. Por favor. João? Eu estou aqui. É só, a palavra está com você. Ah, já? Sim, por favor. Tá. Então tá. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, a apresentação que eu vou fazer não é exatamente concentrada nessa área monetária e, mais ainda, eu sugeri um texto, né, que era um texto para discussão lá da série do Instituto, que o título é Keynes, um estrategista do planejamento de uma nova sociedade. Mas, na verdade, esse texto ele é um texto que é parte de uma pesquisa minha. Na verdade, eu vou falar sobre toda a pesquisa, vou dizer até quais são os textos. Não vou me ater especificamente a esse texto. Vou falar de uma forma bem geral sobre essas questões que eu tenho estudado nos últimos anos. Eu vou fazer uma apresentação que eu acho que ela é muito descritiva. Talvez isso seja um pouco entediante para alguns, mas ela é bastante descritiva, mas eu acho que ela também é bastante provocativa. E é que minha intenção é essa, é de fazer provocação. Então, eu vou colocar num slide aqui, o slide está meio improvisado, porque eu estou usando o computador reserva, mas vai dar tudo certo. Vou tentar fazer uma apresentação aqui e vocês me avisem se a tela está compartilhada. A tela está compartilhada? Não. Agora sim. Ah, tá. Bom, então eu vou seguir aqui alguns poucos slides que eu fiz. E, conforme eu disse, vou dar uma ênfase na apresentação, uma ênfase descritiva, mas com algumas provocações. Eu chamaria assim a minha apresentação de Keynes. Acho que eu vou fazer uma leitura assim um pouco particular, mas que não é só minha, não. Assim, essa leitura particular, eu acho que existem de alguns anos outros, diria que economistas, na verdade, iniciaram essa trajetória que eu chamaria de mais particular, que é uma leitura de Keynes. Mencionar, assim, nos Estados Unidos, o James Scott, ou na Austrália, o Roger O'Donnell. Tem um artigo muito recente de um autor chamado Edward Fuller, que saiu no Cambridge Journal. Então, eu vou navegar aí nessa trilha, que é uma trilha que eu acho que é pouco explorada de Keynes, e eu diria que é muito pouco explorada no Brasil. Tá? Bom, minha pesquisa, vou me basear em 3 textos, que são esses aqui. Então, eu fiz uma pesquisa que dura alguns anos já, e eu produzi esses 3 textos, e é com base nesses textos que eu vou fazer a minha apresentação. E vou dizer assim uma motivação original. Assim, os mais velhos aqui conhecem bem o Júlio Lopes, nosso amigo, colega, que faleceu há poucos anos atrás. E o Júlio fazia uma provocação comigo que era a seguinte: olha, João, você não tem mais nada para aprender de Keynes. Você já sabe
a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta derivada de Keynes. O que você tem para aprender ainda de investimento, multiplicador, preferência pela liquidez, taxa de juros, demanda por moeda? E eu ficava realmente pensando naquilo, achava que o Julio tinha certa razão. A única resposta que eu tinha para dar para ele é que eu dizia, olha, mas eu posso fazer aplicação dessas ideias. Aí ele falou, não, mas do ponto de vista conceitual você vai avançar para onde, do ponto de vista teórico? E eu realmente ficava sem respostas, porque eu considerava assim, que tinha uma formação razoável na área de macroeconomia, e particularmente macroeconomia pós-keynesiana. Mas aquilo sempre me incomodou e eu tentei, então, ao longo do tempo, investigar Keynes. Então, essa pesquisa aqui, embora tenha sido mais intensa em termos de publicação nos últimos 2 anos ou até 3, na verdade, é uma leitura que eu venho fazendo já há quase uma década das obras de Keynes. Como muitos sabem, eu fiquei algum tempo fora da universidade e o ritmo de trabalho fora da universidade para a produção de artigos não é fácil. Leitura a gente lê no avião, lê no aeroporto, lê no hotel, mas produção é necessário mais concentração. Então, nesses últimos tempos que eu voltei para a universidade, estou mais concentrado, então, na produção dessa leitura que eu tenho acumulada aí já há algum tempo. Então, eu produzi esses 3 textos, né? Um texto que chama Planejamento Estatal de Keynes, do Bolchevismo à Teoria Geral, que vai sair aí no European Journal of the History of Economic Thought, de julho de 2021. Tem um outro que está em revisão, que é esse aí, é uma pergunta, né? Se Keynes foi um policymaker do capitalismo ou se era um estrategista, planejador do socialismo, começando com minhas provocações. E o último eu fiz uma versão em português de um texto que vai sair no livro que o Maringoni está organizando, que vai sair pela Contracorrente, chama o Estado Planejador, que é o texto que eu mencionei para fazer essa apresentação, que é Keynes, um estrategista do planejamento e de uma nova sociedade. Bom, então é aí que eu vou navegar nesses 3 textos, então, alertando que as perguntas e as questões que eu estou levantando não se referem ao texto que eu indiquei, exclusivamente. Bom, então, eu queria dizer inicialmente, vou andar aqui, ó. Desculpa, o slide vai andar dessa forma mesmo, tá? Rolando. Quero dizer o seguinte, que Keynes era fundamentalmente um economista político. Eu sei que Keynes é muito admirado como um macroeconomista, né? O Keynes macroeconomista, que é muito conhecido, muito debatido, e que a gente utiliza muito, que foi toda a minha formação, é um Keynes de 1932 até 1936 e algumas coisas espalhadas lá na década de 40 ou na década de 20, mas o centro do pensamento macroeconômico do Keynes é aquele período de 32 a 36, né? Bom, e o Keynes ele se considerava um economista político. Ele se considerava. Então, tem 2 passagens só que eu menciono aqui do Keynes. Um é no The Means to Prosperity, que é onde ele diz que, para ele, a economia política é essa mistura entre teoria econômica e a arte de governar, de ser um estadista. E ele desenvolve o texto com base nesse foco. Isso é muito marcante, né? É um texto onde ele já está dentro de um novo caminho de ideias macroeconômicas, né? E botei aqui um enfeite, que é um texto não é bem um texto,
Na verdade, essa segunda passagem aqui, da segunda linha, do segundo parágrafo, é, na verdade, uma palestra, não era uma palestra, o Keynes fazia um programa na BBC, onde ele recomendava leituras. E aí, nessa passagem, ele está recomendando, ele diz que, então, o assunto dele é a economia política e que ele, então, teme que o público que não seja muito adequado para o público em geral, mas ele, só para fazer uma outra provocação, ele está fortemente recomendando, nessa passagem, um livro do casal Webb, que eram socialistas fabianos. Era um livro sobre a União Soviética, o funcionamento da União Soviética, e o Keynes, então, recomenda como leitura ao público esse texto. Ele diz que esse livro estaria dentro, então, de uma abordagem, que é a abordagem dele, que é a abordagem de economia política. Tá? Bom, avançando um pouco mais, aqui eu fiz uma coisa que é um pedaço, esse slide aqui eu peguei de uma aula minha, na verdade, então desculpe assim, o excesso, talvez, de didática, mas para o Keynes, análise a partir de economia política para o Keynes, que foi o que ele fez a vida toda, era primeiro olhar para a sociedade, ver seus problemas, e economia para ele não era economia da macroeconomia exclusivamente. Tá? Eu marquei ali em vermelho. Era da microeconomia, era da história econômica e era do debate de ideias. Então, isso está em todas as passagens do Keynes, nós podemos encontrar fragmentos para mostrar. Assim, só para fazer mais uma provocação, a teoria geral é muito lida e discutida até o capítulo, vamos dizer assim, 22, né? O 23 é muito esquecido, o 24 também é falado, mas, por exemplo, manuais que eu estudei muito e que eu me lembro assim, de detalhes, um dos livros que eu estudei muito, Macroeconomia, foi o livro da Victoria Schick, aquele Macroeconomics After Keynes. Ele é um livro que trata da teoria geral do capítulo 1 ao capítulo 22, né? Não trata do capítulo 23, onde o Keynes fala, inclusive, o tipo de, mais uma provocação, de socialismo que ele estaria aderindo. E o 24, aí é bem conhecido. O 24, daqui a pouco eu posso até falar um pouco mais, mas ali está, eu diria que o centro de alguma questão econômica do socialismo de Keynes. Mas o socialismo de Keynes não era só economia. Tá? Então, eu daria essa visão que Keynes tem da sociedade. Bom, eu vou iniciar dizendo o seguinte. Olha, nos anos 20, ou até antes, mas particularmente nos anos 20, o Keynes desenhou a sua sociedade ideal. Tá? Eu vou falar quais são as características, mas, na verdade, ele colocou um rótulo nessa sociedade. Tá? Ele chamou de verdadeira república social, ele chamou de república ideal, chamou de socialismo liberal, chamou simplesmente só de socialismo, chamou de verdadeiro socialismo do futuro, de peculiar socialismo britânico, ou chamou até de Nova Jerusalém, que é uma figura bíblica de uma cidade ideal, né? Então, o Keynes, durante os anos 20, ele conforma bem esta ideia e usa esses rótulos para um objetivo final, né? Para um ponto de chegada. Esse momento é importante da década de 20, eu estou destacando, porque existe, inclusive, um consenso entre esses economistas que eu mencionei lá no início da apresentação, de que a conformação dessas ideias ocorre na década de 20. Mas esse texto que eu mencionei, do Edward Fuller,
que saiu na Cambridge Journal, ele traz fragmentos, cartas de correspondências do Keynes, ainda da segunda década, e não da terceira, da década de 20 do século passado, mostrando que o Keynes já tinha uma visão de uma nova sociedade, que a sociedade ele chamava à época simplesmente de socialismo. Tá? Bom, quais eram as características dessa sociedade de Keynes? Socialismo de Keynes. O socialismo de Keynes não era o socialismo marxista, não era o socialismo que ele chamava socialismo estatal, da propriedade privada de todos os meios de produção. Tinha algumas características e são essas aqui, as que eu consegui delinear. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Assim, são 9 características de uma sociedade ideal, do socialismo de Keynes, né? Era uma sociedade com democracia, assim, a mais profunda e radical possível, das liberdades individuais e das liberdades políticas. Keynes era um grande admirador da Revolução Russa e da sociedade russa, exceto quando o regime político se tornou autoritário, e ele não considera que isso tenha ocorrido somente a partir da fase do Stalin. A partir da fase do Stalin, ele considera que foram cometidas atrocidades, mas ele considera que desde a época da fase leninista, também o regime político era bastante fechado e com pouca liberdade. Mas ele admirava muito o planejamento estatal, admirava a revolução, que foi pacífica. Keynes era membro de um clube chamado Clube 1917, em Londres, que era o clube que comemorava de forma regular e particularmente a cada ano a Revolução Russa. Então, Keynes era um democrata assim, radical, e ele vai dizer, inclusive, por que a democracia e as liberdades são importantes, inclusive para a dinamização econômica. Mas isso eu já vou falar mais à frente. Ele era a favor da propriedade privada dos meios de produção, inclusive de monopólios e oligopólios. Keynes não era a favor dessa intuição que muita gente tem, de que a concorrência pode facilitar a dinamização da economia, reduzir preços, aumentar a produtividade, etc. O Keynes, inclusive, era um estimulador da existência de monopólios e oligopólios. Ele considerava que quanto maior as empresas e maior concentração, mais fácil o Estado poderia controlar essas empresas, e o crescimento das empresas era um facilitador para a chegada à sociedade ideal, ao socialismo. O Keynes era, então, outra característica, era a favor de uma sociedade onde houvesse abolição do desemprego. Nós temos uma visão, assim, eu fui formado nisso, né, das políticas keynesianas de combate, de redução do desemprego. Olha, todas as políticas de redução, de combate ao desemprego, na verdade, não são nem do Keynes, e ele mesmo admite, essa coisa de obras públicas, reduzir taxa de juros, isso tudo já existia antes do Keynes, e o Keynes admite que, inclusive, não foi ele que inventou isso. A coisa de mitigar, reduzir os ciclos para amenizar o desemprego, ele, óbvio que ele era favorável, mas a questão fundamental para ele não era essa. A questão para ele fundamental era a abolição do desemprego, e não políticas, essas que são chamadas atualmente de políticas keynesianas de combate ao desemprego. Aliás, todo mundo fala a qualquer hora, isso é política keynesiana, isso é política keynesiana. Na verdade, só para dar assim, 2 exemplos. A política de obras públicas. Na verdade, isso aparece pela primeira vez no Keynes, num panfleto, em 1924, em defesa das propostas do Lloyd George nas eleições, onde ele defende obras públicas, mas ele não está nem defendendo obras públicas como uma proposta dele, ele está defendendo como
do candidato liberal, o Lloyd George. E ele, quando escreve aqueles ensaios de biografia, aqueles ensaios que têm biografias, né, dele, ele menciona pensadores que já 200 anos antes dele já propunham obras públicas para combater a depressão. Reduzir taxa de juros, isso ele era favorável, mas isso também era conhecido. E até aquela coisa que a gente aprende mas muita gente aprende no ensino médio, né, que o Keynes influenciou o New Deal. Na verdade, foi o New Deal que influenciou o Keynes, e toda essa discussão de políticas de estímulo econômico, de redução do desemprego, já existia nos Estados Unidos na década de 20, na década de 30, e o Keynes nem tinha contato ainda com aqueles economistas. Passou a ter a partir de 1931 diretamente, né? Quando ele viaja, vai fazer palestras em Chicago, etc. Fazia parte da sociedade que o Keynes vislumbrava isso que é chamado que ele chamava de prosperidade cumulativa, que nós podemos chamar de desenvolvimento. Não podemos chamar de desenvolvimento econômico, porque, na verdade, o Keynes propunha muito mais do que desenvolvimento econômico. Ele propunha desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, né? Bom, fazia parte também um sistema de seguridade social. Essa discussão é muito conhecida, que é todo o apoio que ele dá à proposta do William Beveridge a partir de 1942. Então, ele considera que esse é um pilar muito importante da sua sociedade. Bom, por óbvio, ele era a favor da estatização do Banco Central inglês. O Banco Central era privado, né? O Banco Central só se torna estatal no ano que o Keynes morre, em 1946, e ele era a favor, na verdade eu estou chamando aqui de controle, entre aspas, dos bancos, mas eu diria que o Keynes mostra que ele é a favor, talvez, da estatização de todo o sistema financeiro. Há um texto onde o Keynes comenta o programa do Partido Trabalhista, e o Partido Trabalhista propõe a estatização dos bancos, e ele fala, olha, eu concordo com essa proposta, mas não é a hora de nós fazermos o debate sobre ela. Das propostas do Partido Trabalhista, eu quero defender explicitamente a estatização do Banco Central, né? Mas deixo aí mais uma provocação de que o Keynes abre a porta ali para dizer que talvez fosse favorável à estatização do sistema financeiro, numa referência que ele faz à proposta do Partido Trabalhista. Bom, e aqui os últimos 3 pontos são daquele conhecido texto, né, as consequências econômicas para os nossos netos, dos nossos netos, né, que ele propõe uma jornada de trabalho reduzida de 3 horas por dia, 5 vezes por semana, que ele fala aí sim a humanidade vai desafiar, vai ter que pensar, ter o desafio de pensar como ocupar o tempo livre, né? E o Keynes, então, também destaca que nesta sua sociedade ideal não há mais sentido em se pensar, né, do enriquecimento pelo enriquecimento. Anteriormente, ele até admite no capitalismo, porque isso representaria uma segurança familiar, a busca do enriquecimento, se bem que ele separa a ideia de enriquecimento para dar segurança familiar, aquele enriquecimento que se transforma em poder político. Ele fala, numa sociedade ideal, esse love of money, isso é uma doença, de fato, uma doença, uma patologia que deve ser investigada por especialistas. E, por último, ele está dentro da sua sociedade ideal a ideia de governar de acordo com critérios científicos, onde até ele fala lá desse mesmo texto, ele fala que os economistas deveriam ser cientistas, tal como os dentistas são. Os dentistas utilizam a ciência para fazer seus procedimentos, e os
economistas deveriam ser assim também. Então, essas são as linhas gerais. E o Keynes, o que ele vai fazer ao longo da sua vida, é isso que eu vou falar aqui agora, ele vai propor caminhos para chegar a esta sociedade ideal, que é definida ao longo da década de 20. Até esse texto, As Consequências Econômicas para os Nossos Netos, ele aparece pela primeira vez na forma de palestra, ainda dentro da década de 20. Né? Bom, o Keynes, ele apresenta assim, uma linha de pensamento, de passo a passo, como chegar no seu ideal. E ele se referencia, inclusive, à União Soviética. Essa linha de cima desse slide que ele diz o seguinte: olha, a União Soviética fez revolução, plano quinquenal e ideal. E chega à sociedade ideal. Né? Ele fala, para os propósitos ingleses, eu acho que tem que ser uma abordagem, um caminho da política, que aqui o que ele fala é a busca de hegemonia política, para poder ter força para a parte prática, para se fazer o planejamento para chegar à sociedade ideal. Então, isso é muito interessante, eu acho, que esse paralelo que ele faz entre o caminho adotado na Rússia, né, que depois se transformou na União Soviética, e o caminho que ele fala para os propósitos ingleses, o caminho é abordagem política, crescimento, hegemonia política, planejamento e chegada à sociedade ideal. Né? Bom, então, o Keynes precisava aqui de traçar esse caminho. Mas para traçar esse caminho, desde lá da década de 20, em 1925, talvez seja a primeira vez que ele tenha expressado essa ideia, ele fala, olha, eu preciso de um diagnóstico. Ele vai fazer uma palestra, 2 palestras que ele faz na Rússia, em 1925, e ele fala que precisa de um diagnóstico para poder estabelecer uma nova sociedade, porque naquele capitalismo que existia na Europa, ele dizia que não acreditava mais. Tinha falido, na verdade. Então, na verdade, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, ele é um pedacinho do pensamento de Keynes, enquanto economista político, porque, na verdade, é na teoria geral que ele descobre ou encontra o funcionamento do capitalismo para fazer o diagnóstico. Porque, se a gente voltar para o slide anterior, que é esse aqui, ele tem já o ideal, ele sabe que tem que conquistar poder político, força política na sociedade, mas ele precisa entender o capitalismo para saber qual é o caminho que vai ligar o dia de hoje à sua sociedade ideal. E o Tratado sobre a Moeda, né? O Tratado sobre a Moeda é uma tentativa dele, e ele diz isso, que é uma tentativa, é uma engrenagem que falta nisso tudo aqui. Ele precisa entender o capitalismo, só que foi mal sucedido. Então, a teoria geral não é uma coisa assim que surge na cabeça do Keynes, que ele é um macroeconomista, um dia está pensando sobre o capitalismo, encontra toda aquela formulação sobre o funcionamento do capitalismo. Na verdade, essa é uma busca que ele vem fazendo, mas uma busca orientada para esse fim. Ele precisa entender o capitalismo para traçar o planejamento dos dias de hoje até o seu socialismo. E o planejamento do Keynes que ele traça, né, ele precisava muito de uma ideia de funcionamento do capitalismo para fazer planejamento, mas o planejamento do Keynes não é planejamento só, planejamento econômico. Não é só de políticas econômicas, é também. Mas o Keynes pensava em muita coisa. O Keynes pensava em imigração, emigração, quantidade da população. Vou falar até alguma coisa que assuste um pouco, mas o Keynes pensava na qualidade da população, qualidade da sociedade. Keynes chegou a escrever
uma revista da década de 20, que era famosa, revista de Eugenia, revista da Eugenia, que eles publicou artigos sobre crescimento populacional, controle da população, sendo que eugenia, na década de 20, não tinha todo esse conteúdo que passou a ter a partir da década de 30, por conta de Mussolini, Hitler, etc., 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 que nós conhecemos bem. Então, eugenia não era uma palavra assim muito maldita na década de 20, e o Keynes tem artigos, então, publicados na revista de Eugenia. Então, o planejamento para o Keynes envolvia muita coisa. Envolvia transporte ferroviário, muito mais do que política fiscal, monetária e cambial, e tarifária, né? Bom, então, estou colocando mais esta questão. Bom, vou falar aqui do planejamento rapidamente, já estou até quase acabando, tá? Rapidamente do tipo de planejamento que o Keynes estabelecia para a economia, que era uma questão assim que eu considero que há pouca percepção sobre isso. Bom, o Keynes queria, com o planejamento, eliminar, estou falando eliminar de fato, um tipo de incerteza da economia, que é essa incerteza que a gente aprendeu lá na teoria geral, que é a incerteza da falta de demanda, né? O planejamento deveria eliminar essa incerteza, né? Mas ele queria que houvesse um outro tipo de incerteza presente na economia, que a gente pode chamar de vários rótulos diferentes, uma incerteza setorial, uma incerteza microeconômica, uma incerteza específica empresarial, que é a incerteza do negócio em si, que está relacionado com criatividade, inovação, invenção, inovação, concorrência, se vai obter o lucro ou não por falta de demanda, mas sim por uma questão de organização, dinâmica setorial. Então, o planejamento do Keynes era o planejamento do fim da incerteza de demanda, mas do estabelecimento e do estímulo da incerteza setorial ou empresarial. E aí até ele diz o seguinte, olha, as liberdades políticas e individuais são fundamentais, porque com essa liberdade que vem a criatividade empresarial, e com essa criatividade que vem o estímulo, a invenção, a inovação e a toda essa incerteza setorial. Então, isso Keynes estimulava, queria ver a sociedade tivesse esse estímulo a esse tipo de incerteza, né? Bom, e como é que o Keynes, então, queria eliminar essa incerteza, que é a incerteza de demanda? Aqui também é uma leitura muito particular, né? Mas, se bem que isso é explícito, quando Keynes faz uma discussão de 1942 a 45, que é conhecido, sobre o orçamento de capital, que é uma discussão muito interessante, mas que também eu acho que a gente tem uma abordagem exclusivamente macroeconômica do orçamento de capital. Tá? Já vou falar sobre isso também. Mas o Keynes propunha, e isso o orçamento de capital ajudaria, que o Estado controlasse 2/3 a 3/4 do investimento total da economia, incluindo o investimento privado, incluindo aquelas empresas que eu mencionei, as grandes empresas, os oligopólios. E que isso, na verdade, que é, do meu ponto de vista, a socialização do investimento do Keynes. Tá? O socialismo do Keynes não é a estatização dos meios de produção, mas é o controle do investimento dos meios de produção. Tá? E, particularmente, desses 2/3 a 3/4 que ele cita. Ele fala aqui está o investimento público e o investimento privado. E isso o Estado tem que
controlável. E o orçamento de capital, que ele é dividido aí em algumas partes, né? Até no texto que eu mencionei para essa apresentação está lá. O orçamento de capital ele divide em outros orçamentos, no orçamento público, no orçamento privado de capital, que o Estado deve acompanhar, monitorar e organizar. Então, o orçamento de capital é muito mais do que aquela coisa que a gente discute sempre da macroeconomia, que é o orçamento de capital e o orçamento ordinário, corrente, né? Para se ter uma ideia, como o orçamento de capital era tão importante para o Keynes e não dizia respeito só à macroeconomia dos investimentos, o Keynes sugeriu que o programa de seguridade social proposto pelo William Beveridge fizesse parte do orçamento de capital e não do orçamento corrente, ordinário, né? Então, ele dava muita importância à abolição do desemprego e ao sistema de seguridade social. E essas duas questões teriam que aparecer no orçamento de capital, que me parece assim que é o ápice da ideia dele de planejamento de uma sociedade. Se bem que eu repito, esse é o ápice, mas é muito mais do que isso. Bom, por último, antes de acabar aqui, tem no texto que eu sugeri como guia para essa nossa conversa uma passagem do Keynes onde ele descreve o que é a sua Nova Jerusalém. Eu quero só falar, para encerrar, o que ele chama de Nova Jerusalém. Ele chama de Nova Jerusalém o seguinte: o investimento que deveria ser feito em cada cidade na Grã-Bretanha, para que cada cidade tivesse cantinas, cafés, teatros, bons restaurantes, espaços públicos de convivência. E também ele falava, olha, isso é muito importante, porque isso dá qualidade de vida, mas o fundamental é habitação digna, transporte público, e colocar toda aquela energia do trabalho, do capital, que estão paralisados, para construir uma nova sociedade que ele chama de, quem sabe eu posso chamar isso de a nossa nova Jerusalém. Então, eu estou falando disso só para dizer o seguinte, que o Keynes não está só preocupado com reduzir o desemprego e mitigar a amplitude dos ciclos econômicos. O Keynes está preocupado com questões que vão muito além dessas, e, na verdade, essas questões ele quer ver superadas de forma definitiva, porque ele quer a Nova Jerusalém, onde tem a abolição do desemprego, e nem se tratam mais dessas questões. E, portanto, por última provocação, a macroeconomia é uma parte muito importante do pensamento de Keynes, necessária no pensamento de Keynes, mas ela é só uma parte e não é o todo. O Keynes, do meu ponto de vista, ele não é só o macroeconomista, ele é um economista político. E é só isso. Muito obrigado. João, muito obrigado pela palestra. Realmente uma visão muito intrigante do Keynes. Um Keynes para além da macroeconomia de curto prazo. Então, parabéns, muito obrigado por estar nos oferecendo essa oportunidade de conhecer um lado pouco explorado do Keynes. Eu tenho uma pergunta para fazer, eu vou fazer, mas eu vou passar direto para o Fernando Nogueira, que ele tem hora. Eu queria que você pudesse, se possível, não é o foco do seu artigo, mas apontar pontos de aproximação ou de distanciamento com relação à visão do socialismo do Marx. Tá? Obrigado, e eu passo a palavra para o professor Fernando. Por favor, Fernando. Bom, João, parabéns pela exposição, agradeço. O que eu fiquei pensando enquanto você falava é o seguinte,
A Grande Depressão atual levou a você rever alguns conceitos aprendidos em Keynes, ou uma percepção mais profunda do conceito, você qualificou de maneira diferente? Por exemplo, com a Grande Depressão, a gente está com excesso de capacidade produtiva, com quebra de cadeias produtivas, né? Mas, mesmo assim, o diagnóstico de pós-keynesianos foi que não haveria risco inflacionário para o financiamento monetário, vamos falar claramente, de um programa de retomada do crescimento. Entretanto, sob o ponto de vista, vamos dizer, periférico, nós estamos vendo uma retomada da inflação, muito por conta do dólar, da fuga para o dólar, com juros mais baixos, com um afrouxamento monetário, né? Além desses outros motivos, quebra de cadeia produtiva, houve inflação de alimentos, e num quadro onde as famílias diminuíram o consumo, teve a especificidade do distanciamento social, até fechamento das lojas, e aumentaram muito o que era chamado poupança, que a gente até não dava muita bola. Os keynesianos falaram, esse negócio de poupança já é, o importante é crédito. Mas agora a gente vê um momento que é a poupança de fato, queda do consumo. Então, será que cabe uma qualificação aí que não é uma preferência por liquidez, mas sim um motivo precaucional? Então, essa é a minha pergunta. Em síntese, tem vários conceitos, não vou me estender, que aí, quando eu vejo o momento atual, me parece um laboratório para economistas como nós nunca tivemos. Né? Nunca tivemos, eu não imaginava passar por uma situação dessa. Parece que é uma economia de guerra, parece que é um fato extraordinário. Né? Então, como você está usando esse laboratório para qualificar as suas ideias que tinham sido adquiridas via livro e não via experiência? Essa questão. Eu não poderia deixar de fazer também como você vê a carência de um beabá keynesiano por parte dessa equipe econômica. Uma carência do que, Novi? Um beabá keynesiano. Não se fala em nada de política keynesiana no Brasil. Mas embora a gente esteja vendo nos Estados Unidos sendo implementado um plano tipicamente do plano Biden, tipicamente de extração keynesiana. Né? Mas o Paulo Guedes falou que leu a teoria geral 3 vezes. Pois é. O problema é que ele não leu com João Sixto. Foi porque o Friedman obrigou. Falo eu? Não tô... Tá, vou falar assim... Não quero muito me ater assim, a essa equipe econômica, não, mas vou falar rapidamente. Eu acho que esse pessoal aí, eu acho totalmente assim, desprovido de conhecimento teórico. Não é do Keynes, não. É do Friedman. Eles não sabem nada de nada, eles fazem o que está no balcão. O que o balcão apresenta como demanda, eles vão colocando na mesa, né? Assim, só para dar uma ideia, Friedman era totalmente contrário à independência do Banco Central. Talvez até concorde muito com o Friedman nesse aspecto. E essa equipe econômica é totalmente favorável à independência do Banco Central. Então, eles seguem o que é apresentado no balcão. Perdão de interromper. Você acha, eu já pensei nisso, vendo alguns membros da equipe, que a escola austríaca tem mais influência do que o monetarismo, realmente, para eles morreu, mas a escola austríaca tem algumas ideias que a gente vê bastante influência. Alocação de capital, contra o crédito, esse tipo de coisa. Contra o Banco Central, Estado mínimo. É uma coisa mais ideológica que me faz me lembrar mais da escola austríaca. Von Mises, Hayek. Assim, eu
te digo o seguinte, da escola austríaca, eu acho que tem muitos fundamentos, né? Se não aparece muito política econômica, e esse pessoal faz tem muita iniciativa como se fosse de política econômica. E eu repito, eu acho que não tem fundamento não, Fernando. Eu acho que é o que aparece no balcão. O que aparece no balcão. Por que então, não há se o fundamento é da escola austríaca, por que não há nenhum estímulo, então, para dissolução de oligopólios, pelo estímulo à concorrência? Aí começa a afastar de novo da escola austríaca. Então, eu sei que eles podem dizer para mim com o tempo, etc., isso vai haver dissolução, não precisa haver estímulo, mas eu não vejo assim, conexão teórica entre o que é feito e o que eu conheço de teoria. Eu vejo, sim, um balcão que vai lá apresentando, olha, eu preciso aqui fazer uma reforma trabalhista, então faz. Eu preciso fazer isso aqui, a reforma da Previdência, então vamos fazer. Uma coisa meio de balcão mesmo. Apresenta a demanda e do outro lado aceita. Bom, falar a última, assim, que eu vi que você já está até falando que realmente não é monetarismo, mas uma de monetarismo do Paulo Guedes foi quando ele disse que o câmbio estava fora do lugar porque as empregadas domésticas viajavam para a Disneylândia, não sei o quê, blá, 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 blá. Isso o Friedman se moveria dentro do caixão de ouvir alguém dizer que as decisões incorretas do público estão colocando uma variável numa posição incorreta. Isso não tem nada a ver com fundamentos de monetarismo. Então, mas deixa isso para lá. Eu acho que isso tem pouca importância. Bom, eu quero falar mais aqui sobre outra questão que você falou, assim, sobre a grande depressão a depressão que nós estamos vivendo agora. Estou gostando de ver que muita gente está falando em depressão. Estou gostando de ver, porque há pouco tempo atrás não se falava, mas assim já tenho visto o Fernando falar, o Beluso falar, recentemente vi o Paulo Gala falar, que nós vivemos uma depressão no Brasil, de fato. Mas no mundo, talvez, certamente, talvez não, mas certamente. O que eu acho é o seguinte, aqui, eu acho que tem uma questão que me faz refletir com relação à minha apresentação, que é o seguinte: o primeiro passo lá do Keynes era hegemonia política, que, na verdade, para o Keynes era hegemonia, no sentido lá do Gramsci, hegemonia cultural, que era muito mais do que hegemonia política. E eu acho que nós perdemos, nós não temos hegemonia política e cultural. E todos esses resultados econômicos, eu acho que tem sido resultado disso. Então, lá no meu slide eu apresentei assim, ó, abordagem política, o prático, o ideal, essa sequência, né? Então, está acontecendo exatamente essa sequência, só que é outra, né? A abordagem política não é a nossa, o prático não é o nosso, o ideal que chegou não é o nosso. Não é o nosso, mas a sequência é a mesma, apresentada pelo Keynes. Então, eu penso assim que o mais fundamental de tudo é de que nós não temos hegemonia política e cultural. Isso é que nos levou a essa situação. E isso é tão dramático que, veja bem, aqui no Brasil, eu queria que a gente fizesse essa política dos Estados Unidos, eu queria que fizesse a política da Europa, mas aqui nós estamos tão atrasados do ponto de vista político, né? Eu não sei se é correto falar isso, atrasado do ponto de vista político. Estamos em outro canal político, em outra vibração política, que nós não copiamos nem mais. Nós estamos sendo, na verdade, heterodoxos entre os conservadores. Essa equipe econômica era heterodoxa entre os conservadores, porque eu queria que eles copiassem os conservadores, mas eles não copiam. Então, eu acho que a minha questão mais fundamental é isso. Eu acho que falta hegemonia política e cultural para que tenha uma virada, e gostaria muito que essa equipe econômica fosse extremamente ortodoxa e copiasse
as mensagens nesse momento que vem do norte, que vem da Europa ou que vem dos Estados Unidos. Já estaria muito feliz com essa... Estaria feliz, não é exagero, mas estaria menos infeliz se isso acontecesse. Bom, sobre a questão do... Fernando, acho que eu tenho que dizer, não sei se é suficiente, mas é o que eu tenho para dizer. E te agradeço muito a pergunta. Sobre o André perguntou qual é a diferença entre o socialismo do Marx e do Keynes. Fundamentalmente, eu acho que é a propriedade dos meios de produção. O Keynes, sempre quando descrevia o seu socialismo, ele, no fim do Laissez-faire, no texto Fim do Laissez-faire, tem uma passagemzinha que ele diz, olha, eu não quero nem o laissez-faire de um lado e nem quero do outro lado, o socialismo estatal ou socialismo marxista. Tá? Aí muita gente diz que ele procurou o caminho do meio e tal. Bom, tanto faz se é caminho do meio ou não, importa que é o caminho do Keynes. Então, a questão fundamental é essa. A questão não é outra. Não é outra, não vejo outra. Assim, repetindo, o Keynes, a gente pode falar mais sobre isso, o Keynes era um profundo admirador e elogiava profundamente a União Soviética, os rumos econômicos da União Soviética, os planos quinquenais. Quando foi feita a Revolução Russa, ele escreve uma carta para a mãe dizendo, olha, eu estou bastante animado com os acontecimentos e eu sou agora palavras do Keynes, eu posso me considerar agora um bolchevique otimista. E em outra passagem ele diz o seguinte, ó, se é para servir a um regime da Rússia, eu serviria aos bolcheviques e não aos czaristas. Ele fala, ambos são autoritários, mas esse agora pode trazer desenvolvimento, qualidade de vida para a sociedade. Então, ele é um admirador da União Soviética. E só uma palavra sobre isso. Na verdade, o que aconteceu com o Keynes é que o Mogridge, o Herod e, particularmente, nos últimos anos, o Skidelsky, esconderam o Keynes. Esconderam o verdadeiro Keynes. Na verdade, eles fizeram o Keynes para ser bem digerido no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos. Esse texto que eu citei vocês devem ler, o título Era Keynes um socialista?, que saiu no Cambridge Journal. O Fuller mostra o seguinte, como o Skidelsky pegou cartas do Keynes e fragmentou, publicou na biografia dele o que interessava, e escondia pedaços da carta onde o Keynes falava, eu sou um socialista, eu quero confiscar riquezas. Essa parte ele não colocava na biografia. Então, olha lá o texto onde ele vai, olha o texto do Fuller, onde ele vai mostrando como o Skidelsky usou, vou usar uma palavra forte aqui, mas como fraudou os documentos. Usou os documentos de forma parcial, usou os documentos para fundamentar a visão do Skidelsky sobre o Keynes. Tá? Existem cartas do pai do Keynes dizendo que o Keynes é um socialista. O Keynes sempre diz isso. E essa parte, o Skidelsky falou, o pai está muito empolgado, esquece isso. Então, esse texto, eu digo assim, é um texto que, para mim, eu sempre li com muita desconfiança. O Skidelsky, eu nunca gostei muito, inclusive porque tem esse lado muito vida assim, Caras, de revista Caras, eu não gosto dessa parte, mas não sei se vocês entenderam qual é o que eu quis dizer com isso. Aquelas coisas que ele fica falando do Keynes, as suas relações homossexuais e tal, eu não gosto muito, acho isso uma bobagem ficar colocando essas coisas. Então, essa parte eu já não gostava muito e achava uma interpretação muito conservadora do Keynes. E agora, então, para mim, assim, eu uso como referência, eu tenho aqui na estante as obras do Skidelsky, mas essa do Fuller é destruidora, é demolidora. Ele pega cada carta que o Skidelsky utilizou e o Skidelsky some com pedaços da carta, some com a conclusão das frases. Isso é terrível para a vida acadêmica, né? Isso é uma fraude na vida acadêmica. É isso.
Você está com o microfone fechado. Eu já vou passar a palavra para o Luiz Fernando e a gente já tem uma sequência aqui de pessoas com a mão levantada, mas só para complementar, mas o Keynes teve uma parcela de culpa nisso, porque ele foi um crítico muito ferrenho do Capital. Mas você não precisa responder, não, depois a gente conversa. Tem citações do Keynes muito ácidas em relação ao Capital, então depois eu queria falar um pouco. Consegue me ouvir? Consigo, só não entendi o que você falou, crítica ao Capital. O Keynes tem passagens nas quais ele foi um crítico muito ferrenho do Capital. Ele tem críticas muito ácidas. Livro Capital, do livro Capital do Marx. O livro Capital? Sim. Isso. Então, nesse sentido, sim, mas tem uma certa parcela de culpa aí em relação a essa omissão do Skidelsky. Bem, mas super interessante. Obrigado. Vou passar a palavra por favor, Luiz Fernando. Beleza. João, obrigado aí pela apresentação. Eu vou fazer, não vou me estender muito, fazer duas colocações, na realidade. Na realidade, a primeira é que quando você faz aquele quadro, né, das características do mundo ideal, do socialismo, do Keynes, eu vejo ali uma agenda do que hoje eu chamaria da velha social-democracia, né? Então, em certo sentido, o Keynes foi um dos precursores, né, da social-democracia, e, em certo sentido, embora ele não fosse, né, dos partidos trabalhistas, né, quando o Attlee entra em 1945, né, ele implanta boa parte dessa agenda, né, quando ele faz a reforma no sistema de saúde, faz a estatização de empresas, né? O Attlee fez 6 anos, né, de governo dele, ele fez uma verdadeira revolução no Reino Unido. Por exemplo, ele criou ele tinha uma preocupação da popularização da cultura, criou o sistema de BBC, né? A ideia de que, por exemplo, música erudita não deve ser uma coisa para a elite, deve ser uma coisa popular. Então, teve toda essa preocupação. Eu vejo muito uma agenda, né, ali uma agenda da social-democracia, da velha, né, vamos chamar assim, da velha social-democracia, que depois teve aquelas coisas meio, sei lá o quê, que houve ali com o Tony Blair, né, com o Fernando Henrique, essas coisas mais... Bem, a segunda questão na questão que você falou, né, da socialização de investimentos, o Kregel tem um artigo que saiu no livro, acho que 1986, 1987, no livro, né, que ele pega essa literatura do Keynes ali de 42, 45, que é, na realidade, a questão da preocupação do Keynes, né, com a recuperação da economia britânica, né, a partir da guerra, né, e o Keynes e o Kregel, né, fala que o Keynes ele fala especificamente, eu não tenho de cabeça, mas ele fala alguma coisa como 30%, 1/3 dos investimentos totais deveriam ser feitos por entidades públicas ou semipúblicas, né? Então, e aí tem uma questão que você mencionou, né, assim, um passant, né, que eu acho que você destacou a questão do orçamento de capital, né, que eu acho que é importante, porque o Keynes é visto muito com essa perspectiva de uma política fiscal contracíclica, o que é verdadeiro, né, sem dúvida, você tem que adotar políticas contracíclicas na economia em recessão, em depressão, mas o Keynes também ele tinha uma visão, aí tem a ver com a questão da socialização do investimento, e um caráter permanente do investimento público, né, né, para regular a demanda efetiva, não só numa economia em desaceleração, mas de forma permanente na economia, né, para manter uma trajetória de crescimento sustentável e não instável, né, com questões das próprias instabilidades intrínsecas ao ciclo econômico. Então, na verdade, esse é mais um comentário, não é exatamente uma pergunta. Tá?
agradeço, de qualquer forma, a apresentação, que foi bastante interessante. André? João, por favor, pode. Vamos combinar assim, eu passo a pergunta. Então vou bem rápido, porque senão. Então vou responder de forma bem objetiva, porque senão vai estourar o horário nosso. Olha só, sobre a crítica ao capital, na verdade, assim, me parece que a leitura que o Keynes tinha era do volume 1 do Capital e do Manifesto Comunista. E ele leu também as correspondências entre o Marx e o Engels. Pelo que eu tenho percebido, era essa a leitura. A gente não pode ter absoluta certeza. Mas o Keynes concordava no fundamental do livro 1, que era aquele circuito dinheiro, mercadoria, dinheiro. Essa o Keynes concordava totalmente. Tá? O que o Keynes não concordava era com as consequências dessa análise, que para o Marx isso daria, resultado disso seria a luta de classes, o enfrentamento do proletariado contra a burguesia. Isso o Keynes era contra, o Keynes era a favor de um outro caminho. Era o caminho dos fabianos, era a ideia que eu já falei aqui, de conquistar a hegemonia e não luta de classes. Então o Keynes era totalmente favorável à ideia central do livro 1 do Capital. Tá? Bom, eu quero só levantar uma questão para o Luiz, que é o seguinte. É verdade que a gente sempre trata as políticas contracíclicas como políticas keynesianas. E o Keynes propôs isso. Particularmente, ele propôs isso no período que é de final de 30 até 32, 31, 32. Tá? Que ele vai lá e fala, olha, tem que fazer política contracíclica. Mas eu penso que com a evolução do pensamento político-econômico dele e com esse ápice que eu chamei, que é o orçamento de capital, a ideia de política contracíclica fica secundária, porque a ideia final é que não tenha mais ciclo. Então, você não tem que fazer mais política contracíclica. Não existe mais ciclo. Então, se não existe mais ciclo, política contracíclica não teria mais sentido. É como se vivesse num flat, num plano. Tá? Então, até essa ideia não é nem minha, essa ideia do James Crott. Ele fala que com o estabelecimento do orçamento de capital, a política contracíclica, embora exista, ela se torna secundária na visão do Keynes. Embora exista e seja necessária ser utilizada. Tá? Tem um livro até que eu vi que o Luiz postou, eu já li o livro, o Luiz postou um dia no Facebook dizendo que tinha comprado, que é o livro Keynes contra o Capitalismo, que é o livro de James Crott. Eu li o livro e, portanto, eu estou falando dessa forma. Recomendo, muito bom. Muito bom, pode ler. É onde tem boa parte dessa visão aqui que talvez eu estou expressando. Esse texto do Kregel, que você menciona, eu inclusive cito nesse artigo que eu sugeri aqui como referência. O Kregel está, na verdade, fazendo referência àquela passagem que eu disse aqui, que onde o Estado tem que controlar, na verdade, isso aí de 2/3 a 3/4 do orçamento total. Mas a abordagem do Kregel ali é uma abordagem, assim, que eu diria, essencialmente macroeconomista. Aliás, isso não é nenhuma provocação, porque essa é a minha formação, mas a formação pós-keynesiana americana é a formação de macroeconomia. Em relação a isso, muitas questões dessa que eu estou levantando aqui, pós-keynesianos são agnósticos. Não é que sejam contra, discordem, tenham posições. Na verdade,
Tem até uma passagem do Davidson, no Money in the Real World, onde ele diz, olha, que reconhece que existem todas essas questões, e ele diz, olha, são questões muito importantes, mas não são questões monetárias. Eu vou tratar aqui do mundo monetário. Então, na verdade, pós-keynesianos, essa escola que nós fomos formados e que eu me orgulho muito, é agnóstica em relação a essa discussão aqui. Tá? E profundamente, eu diria, valorosa em termos de desenvolvimento da macroeconomia de Keynes. Por último, essa questão que você diz que é uma agenda da social-democracia, é uma mistura ali. Ali é uma mistura de partido liberal, que o Partido Liberal era mais à esquerda do que o Partido Trabalhista, o Keynes era do Partido Liberal, o Partido Trabalhista tinha bases sociais, sindicais, muito, muito fortes, mas o Partido Liberal era mais à esquerda do que o partido... O Keynes mesmo fala, olha, meu sentimento é que eu estou mais à esquerda do que, com esse termo, mais à esquerda do que o eleitor médio do Partido Trabalhista. Só para fazer uma provocação com os trabalhistas, o Trotsky, quando estava fugindo da União Soviética, perseguido pelo Stalin, tentou ir para a Grã-Bretanha. E o Keynes, com outros intelectuais, fizeram um movimento, fizeram uma carta para aceitar o Trotsky e para proteger o Trotsky dentro da Grã-Bretanha. Isso foi uma parte do Partido Trabalhista, basicamente os socialistas fabianos assinaram essa carta e o Partido Liberal assinou essa carta. Mas o Partido Trabalhista no governo impediu o Trotsky de entrar na Grã-Bretanha e ele foi parar no México, então. Mas o Keynes estava contra o Partido Trabalhista nesse momento. Bom, é isso. Obrigado, João. Eu vou passar a palavra para o professor Fernando Ferrari Filho. Por favor, Ferrari. Fernando, é uma honra. Obrigado, André, pelo convite, por me inserir nesse grupo. Satisfação em rever o João, o Luiz e o Fernando, que já nos deixou, a Carmen, não sei se ainda está presente, e conhecer esses novos integrantes aí do grupo, alunos de mestrado, doutorado. Dito isso, João, parabéns pela apresentação, bem didática, instigante, provocativa, né? E controversa, né? Eu diria que, obviamente, eu tenho várias discordâncias em relação às suas considerações, né? Do que seria realmente, não propriamente dito da sua argumentação, da sua apresentação, da sua sinalização sobre os pontos apresentados, que provavelmente essas discordâncias, essas divergências, elas poderiam ser solucionadas se nós fôssemos para uma mesa, né? E tentássemos psicografar o Keynes para saber efetivamente o que é A ou o que é B, o que é C ou o que é o D. Como isso não é possível, até porque, como você mesmo disse, todos nós, ou quase todos nós, somos agnósticos, né? Obviamente que a gente não vai conseguir psicografar o Keynes. Mas, dito isso, eu tenho uns pontos que eu vou levantar, não são questionamentos, né? São questões que eu acho que podem ser interessantes para você pensar e nós todos pensarmos no futuro em retomar essa discussão ou fazer um contraponto, né? Então, eu elenquei, se eu não me engano, 8 ou 9 questões e vou tentar ser objetivos, né? Objetivo. Primeiro, concordo contigo, ou seja, que existem dois Keynes, né? O Keynes, digamos assim, o jovem Keynes, que ele tenta construir a sua utopia, né? E a sua utopia, de certa forma, você bem pensou, você bem trouxe uma ideia, um trecho das consequências, das possibilidades econômicas para os nossos netos, que é a substituição do love of money pelo love of goodness, né? Ou seja,
Essa é a utopia do Keynes, né? E essa utopia do Keynes o identifica, conforme você disse, como sendo um economista político ou a economia política dos anos 20, né? Que você tem pelo menos três grandes textos que discutem essa utopia do Keynes, que é o fim do laissez-faire, Sou eu um liberal e esse é que acabei de dizer, né? Esses três textos são fundamentais para a gente tentar entender um pouco essa utopia do Keynes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se por um lado, conforme eu disse, você tem entre aspas, o jovem Keynes mais um economista político, você tem o Keynes de Maduro sendo macroeconomista, sim. Eu não abro mão disso, né? E o macroeconomista é na trilogia do Treatise e da teoria geral, ou seja, ali é pura macroeconomia, ou seja, ao tentar entender, ao tentar mostrar como que você sai de uma circunstância em que você tem neutralidade monetária do tract para uma possibilidade de, no curto prazo, não haver neutralidade monetária, como você constrói uma teoria de ativos no Treatise, e como você discute demanda efetiva a partir, bem resgatado, dos drafts da teoria geral, que são a discussão ou a identificação do Keynes com a acumulação, a reprodução ampliada do capital, DM, D', que você traz, que é a ideia básica da teoria monetária da produção, mas isso é essencialmente macroeconomia, ou seja, Keynes como macroeconomista e Keynes, inclusive, como propositor de políticas para você mitigar a distribuição, a péssima distribuição de renda e riqueza, e o desemprego, que é o ponto central no início do capítulo 24. Então, a questão da macroeconomia ela é uma questão fundamental. E aí, nesse particular, da macroeconomia sendo fundamental no Keynes, eu diria que muito mais importante é a questão monetária do que a questão fiscal. Eu concordo contigo. A questão fiscal ela é relegada, na minha visão, na minha percepção da leitura do Keynes, ela é relegada para um segundo ponto, né? A terceira questão, aí, na provocação que você trouxe, ou seja, você deu a entender que o Keynes não é somente um socialista, mas o Keynes é um bolchevista, né? Eu diria o seguinte, aí eu fecho mais com o O'Donnell, né? O Keynes ou é um liberal social, ou, no máximo, o O'Donnell flerta com isso, um liberal socialista, ou seja, ele é liberal no sentido da liberdade de expressão, na liberdade de ação, na liberdade comportamental, e é um socialista, ou um socialista entre aspas, ou um social no sentido de você ter uma relação, uma simbiose entre Estado, mercado e instituições. Eu vou explorar isso adiante. O quarto ponto, ou o quinto ponto, já me perdi nas minhas contagens, é a ideia da socialização do investimento que você traz, mais ou menos, tenta mostrar que essa ideia é a ideia de que você tem investimento privado, mas você tem uma parte substancial do investimento público. A minha leitura é um pouco diferente, ou seja, não que isso seja descartado, né? Mas a minha leitura de socialização do investimento lá no capítulo 24, do capítulo em última instância, fazer o seguinte, sinalizar a partir de políticas fiscais, políticas monetárias, políticas de renda, sinalizar um ambiente institucional favorável à tomada de decisão por parte dos agentes, sejam consumidores, sejam investidores. Mitigar a incerteza fundamental, a incerteza radical. Isso eu acho que é muito mais importante do que a questão do Estado literalmente ser 2/3 ou 1/3 do gestor, do articulador, do produtor de bens e serviços. Ou seja, essa ideia de socialização do investimento nessa linha de um ambiente institucional favorável a tomar decisão, isso está no Commons, que o próprio Keynes, na teoria geral, resgata o Commons para puxar essa ideia, ou seja, a ideia institucionalista do Veblen, do Mitchell, do Commons, assim por diante, né? O antepenúltimo ponto
Um livro que não sei se você menciona, obviamente você leu, mas eu acho importante mencionar, e tem insights interessantes, é o do Dostoiévski, Keynes and His Battles. Esse livro é muito bom, ele, de certa forma, ele sai um pouco do convencionalismo, né? Ele flerta um pouco com a ideia do O'Donnell, mas ele avança em várias questões que eu acho fundamentais, né? E os dois últimos pontos, um seria até para o Fernando Nogueira da Costa, mas ele não está presente aqui, mas aí eu trago para reflexão dos demais, né? A crise atual é um pouco diferente. O Fernando disse que é uma depressão, e realmente é uma crise aguda, né? Mas é uma crise um pouco diferente por uma questão fundamental. Ela não é uma crise somente de demanda efetiva, ela é uma crise também de oferta, ou seja, o lockdown, de certa forma, faz com que você paralise a atividade econômica, ou seja, você impeça as pessoas, seja o lockdown parcial, seja o lockdown total, você impede as pessoas de circularem, a mão de obra de circular, e automaticamente você não tem expansão da atividade econômica ou da capacidade produtiva condizente com uma capacidade de demanda que está insuficiente. Por isso que essa crise ela é desafiadora. Ou seja, ela faz nós economistas, sejamos ortodoxos ou heterodoxos, ela nos faz tentar ser criativo. Ela tenta fazer a gente ser criativo. O que os ortodoxos não são, obviamente, mas tenta ao menos nós sermos um pouco criativos. E o último ponto, eu faço minhas palavras do Luiz, né? Keynes, para mim, é o precursor, né, da social-democracia, não a social-democracia lá do início do século passado, que tem na Rosa Luxemburgo, e tem outros socialistas, né? Mas ele é o precursor da social-democracia a qual nós conhecemos hoje em dia. Ou seja, no sentido de que você tem três entes que devem ser extremamente ativos para você construir, elaborar um projeto de médio e longo prazo. Ou seja, né, que são o Estado, que ele no meu ponto de vista, ele é eficiente, e aí no meu ponto de vista, acho que no ponto de vista de todos nós que estamos na mesma tribo, né, o Estado que é eficiente enquanto articulador, enquanto estabilizador, enquanto mitigador dos problemas inerentes a uma sociedade capitalista. O mercado, e o Keynes diz isso, o mercado ele é fundamental porque ele gera tecnologia, ele gera produtividade, né? E as instituições para assegurar fundamentalmente o quê? Assegurar o Estado de Direito e a liberdade dos indivíduos. Ou seja, então, e termino aqui, João, muito mais do que ser socialista ou ser bolchevista ou bolchevique, sei lá eu, não é, obviamente, um radical, né, sob a ótica do marxismo, do socialismo, mas eu diria que Keynes é um precursor da social-democracia tal qual nós a conhecemos hoje em dia. Enfim, são essas as minhas considerações. Não necessariamente eu espero respostas, o objetivo não foi questioná-los, mas apenas trazer alguns pontos que eu acho que são merecedores em função da sua apresentação instigante e provocativa. Bom, Fernando, queria super agradecer teus comentários, são sempre valorosos e é muito bom te rever aí depois de muito tempo e a gente poder fazer essa conversa fraterna. Queria fazer poucos comentários, assim também provocativos. Assim, acho que eu não diria que seria necessário psicografar. Assim, eu tenho buscado, isso tem me dado um certo trabalho, mas não aqui, mas nos textos, assim, algo que diminuiria essa incerteza em relação à ideia do Keynes, se ele disse ou não disse. Eu tenho buscado
pesquisar assim e citar o que está no texto do Keynes. Mas isso não resolve completamente, que aí depende de uma interpretação de qualquer forma. Mas eu tenho buscado assim, buscar lá na fonte original, né? Sobre a sua divisão assim, em termos de etapas, né? O Keynes, economista político, na década de 20, onde ele constrói a sua utopia, e na década de 30 ele amadurece, se torna um macroeconomista. Diria que a gente pode relativizar isso também, Fernando, pensando o seguinte, olha, a macroeconomia do Tract, do Treatise, da Teoria Geral, das 3 obras, na verdade, ela perpassa a década de 20 à década de 30, né? O Tract é de 23, o Treatise começa a ser escrito em 1923, né? A Teoria Geral começa a ser escrita em 32, é verdade. Agora, para trazer uma reflexão, o último capítulo da Teoria Geral, no rascunho de 1932, o Keynes tinha um título que era sugestivo. O último capítulo se chamaria Socialismo. É só procurar lá que você vai ver que o rascunho da Teoria Geral era o capítulo 24 se chamaria, o último capítulo se chamaria Socialismo. Assim, o rótulo, para mim, importa pouco, mas eu acho que o rótulo mais adequado é esse que você falou, de liberal socialista. Liberal na política e socialista no resto. Isso que era o liberal socialismo do Keynes, né? Ele era do Partido Liberal, conforme eu falei, né? Mas eu acho que ele era muito simpático, realmente, aos bolcheviques. Muito simpático. Sim, eu teria muitas passagens para citar do Keynes e sua simpatia com os bolcheviques. Ele conhecia muito bem a Rússia, obviamente ele era casado com a Lídia, visitou a Rússia 3 vezes, escreveu vários artigos sobre a Rússia, sobre a União Soviética, e onde ele demonstra assim, muita simpatia, né? Essa coisa da socialização do investimento, eu traria para reflexão só o seguinte: a palavra socialização, quando Keynes utilizava, e na época eu fiz questão de fazer essa pesquisa, não peguei só textos do Keynes, peguei textos de política da época, né? A palavra de socialização significava, na verdade, controle pelo Estado, estatização. Então, a palavra socialização do investimento significa estatização do investimento e não da propriedade privada. Essa é a minha visão. Mas tem vários textos, do segundo texto que eu estou produzindo, que está em revisão lá, que eu citei, onde essa visão toda de planejamento não é do Keynes, na verdade é de um grande grupo, e o Keynes faz parte desse grupo, né? Mas a palavra socialização, nesse período, é utilizada como, não de socializar, distribuir, mas sim socializar no sentido de estatizar, de controle do governo, controle do Estado, né? Mais uma questão assim, que você levantou sobre depressão. Minha questão sobre a depressão é que eu acho que ela é anterior à pandemia. Nós já estávamos em depressão antes da pandemia, então é só para pensar. E minha última questão sobre seus comentários, eu acho que vale a pena para todos nós. Tem um calhamaço de um livrão assim grosso, chamado Britain's Industrial Future, que é o programa de sociedade do Partido Liberal, que o Keynes fez parte, foi um dos autores. E ali está uma sociedade e um programa que eu gostaria que o PSOL assinasse, mas o PSOL não assinaria aquele programa. Aquele programa é muito radical para o PSOL assinar. Então, vale a pena buscar esse livro, chamado Britain's Industrial Future, que o Keynes é um dos autores. São 5 autores, mais ou menos, escrito na
década de 20, e que eu sempre provoco alguns amigos do PSOL perguntando se eles aceitariam assinar um documento do Partido Liberal inglês, mas eles certamente não aceitam, porque trata de questões que estão além das suas ideias nos dias de hoje, né? É isso. Obrigado, Fernando. Super obrigado. Eu que agradeço. André, eu vou ter que sair porque minha esposa recém chegou e, como diz o Luiz Fernando, eu sou cachorro de madame, ou seja, eu tenho que dar atenção, tá bom? Então, dá atenção para a Graziella, então. Um grande muito beijo. obrigado. Fernando, cachorro de madame manso. Tchau para todos. Um abraço, Obrigado, Fernando. Tchau, Ferrari. Fernando. Pessoal, a gente tem ainda um tempinho. Alguém tem mais alguma pergunta ou encerramos por aqui? João, muito excelente a apresentação. Eu concordo plenamente com o Ferrari, muito instigante. Tanto é verdade isso que proporcionou um debate também muito interessante. Você me ouve, João? Estou ouvindo. Então tá. Você gostaria de fazer algumas considerações finais, por favor, para fazer um fecho? Posso fazer, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, ajuda a fazer um fecho. Ajuda, então, por favor. O Caio, o Nicolas. Alguém, Caio, Nicolas. Nicolas é um provocador. Vamos lá, Nicolas. Nicolas deve ter ido à cozinha pegar uma refeição. Não, eu estou aqui. Não, acho que eu fiquei bem interessado pelo debate, não tem nenhuma pergunta, não. Eu achei interessante o contraste das duas visões do Keynes, a da sua e quando o Ferrari, achei bem interessante. Vamos lá, então, Caio. Não, fiquei super animado, não só com o tema, com a forma. Vou dizer que o Keynes, dessa forma, se torna mais atual do que ele já seria com a visão do Skidelsky, né? Acho que essa visão que o professor João mostrou, contradizendo com o Skidelsky, é ele mais atual do que me parece. Ainda só, então, já que para eu perguntar, eu queria se o senhor acha aquela visão que o Minsky traz, o programa de empregos que o Minsky traz no Stabilizing, isso teria alguma conexão com essa abolição do desemprego que você citou e com e se isso poderia ser encaixado de alguma forma com esse planejamento geral da economia? Olha só, André, então vou falar aqui já para uma fala assim de despedida também, tá bom, André? Maravilha, perfeito. Muito obrigado, João. E obrigado a todos pela presença, uma satisfação enorme. A próxima reunião, dia 13. Aí eu vou estar fazendo uma apresentação. É um artigo em coautoria com o João Sixu e a Débora Pimentel. Eu de novo, André? Pô. Você é onipresente. Você é onipresente. Estou ficando meio figurinha comum. Mas quem vai apresentar sou eu. Fica tranquilo. Tá ótimo. Você só assiste e faz pergunta. Mas só pergunta fácil, tá? Sim. Porque nesse caso eu sei quais são as difíceis, porque eu fiz parte do texto. E então, parênteses, é muito interessante para aí fazer uma propaganda, porque é um artigo que a gente justamente analisa o processo de recessão brasileira após 2015 com inflação. E a gente termina o artigo, né, João, sugerindo que nós estaríamos em uma depressão. Então, realmente é uma sequência que vai casar muito bem com a sua apresentação de hoje. Muito obrigado, João. As suas palavras finais, então, por favor. Para vocês verem que eu também faço um pouquinho de macroeconomia. Também faço. Mas o Caio, olha só, na verdade, eu acho que o melhor intérprete, do meu ponto de vista, do Keynes,
é o Minsky. Né? E não digo só pela macroeconomia, não. Pela macroeconomia muito conhecida. Mas o Minsky, na verdade, entre os pós-keynesianos, é aquele que está aberto para essa discussão. Olha aquela agenda dele final dos livros, que aparece em dois livros deles, aparece aquela agenda. O Minsky ele tem uma tradição de formação de esquerda, o Minsky. Então, o Minsky, eu acho que tem um outro olhar, assim, bem... eu diria que ele não vê só a macroeconomia do Keynes, ou não vê só utilidade na macroeconomia do Keynes, vê utilidade no pensamento mais geral do Keynes. Então, eu gosto muito assim, daquela agenda final, tem conexões com o Keynes, eu acho que é muito interessante aquilo. Eu sempre contrapus, antes de aprofundar mais essa relação, sempre contrapus assim, Skidelsky do lado, Minsky do outro. A leitura que ele faz. Eu não estou me referindo, repetindo, à leitura macroeconômica do Keynes. Estou me referindo a todo o pensamento do Keynes. E, repito, peguem sempre os capítulos finais do Minsky, que vocês vão ver como é que ele fala coisas que têm relação com esse mundo para além da macroeconomia. Né? Bom, mas eu acho que, para encerrar, eu diria só que essa questão que eu levantei para o Ferrari, para mim, é uma questão marcante que as pessoas pouco conhecem. Que é o último capítulo da teoria geral, se chamaria socialismo. Está lá nos rascunhos. O Keynes que mudou depois, mas o capítulo 24 se chamaria socialismo. E o Keynes, na verdade, ele não era conhecido pela macroeconomia. Tá? O Keynes se torna uma personalidade mundial, não quando ele escreve a teoria geral, mas sim quando ele escreve as consequências econômicas da paz. Eu até falei as consequências econômicas dos nossos netos, não, as possibilidades econômicas para os nossos netos, as consequências econômicas da paz. Porque ele se torna uma personalidade mundial, em 1920, e ele não tinha nenhuma elaboração ainda macroeconômica, ele tinha uma elaboração de economista político. Poucos sabem, mas o Keynes foi indicado em 1923 a Prêmio Nobel da Paz. Então, para vocês saberem como Keynes não é um macroeconomista, o Keynes era um economista político, um pensador e tal. Acabou que não houve Prêmio Nobel concedido da Paz em 1923 e 24. O Keynes ficou entre os 30 indicados, só isso. Eu só estou falando isso para dizer que o Keynes não era esse... Ele não se tornou conhecido no mundo pela sua macroeconomia. Ele se tornou conhecido no mundo pelo seu pensamento como economista político. Keynes se tornou conhecido no Brasil, a gente não sabe disso, poucos sabem disso, mas ele se tornou conhecido no Brasil, no início da década de 20, como uma referência para as negociações de reparação de guerra. Porque o Keynes tinha uma proposta e o Brasil era um dos países que fazia parte do grupo que demandava reparações de guerra. Então, o Keynes era conhecido aqui no Brasil pelo Assis Chateaubriand, por exemplo, como uma referência para de serenidade e equilíbrio para as negociações de reparações de guerra. Então, encerro para dizer o seguinte: eu supervalorizo, obviamente, a interpretação de Keynes da macroeconomia, me formei nessa tradição e olho a macroeconomia com as ideias do Keynes, do Minsky, e todo Paul Davidson, Victoria Schick, Kregel, Cardin, etc. Mas penso Keynes hoje, de uns anos para cá, além da sua macroeconomia. Só isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Excelente, João. Muito obrigado, então. Um agradecimento especial ao público e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.